tudo bem com vocês? O meu nome é Maiara e eu também sou integrante do grupo PET Matemática. E hoje, para dar continuidade ao nosso ciclo de oficinas, eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre como construir alguns conjuntos fractais. Em resumo, o que eu vou apresentar para vocês nessa oficina serão duas famílias fractais distintas e quais são as suas principais características e também diferenças. A primeira dessas famílias que eu vou estar apresentando são os fractais conhecidos como IFS, ou os fractais de sistema de funções iteradas. E a gente vai estar construindo dois deles utilizando o software do GeoGebra. Vai ser abordado também de forma rápida nessa oficina os fractais definidos, ou às vezes também chamados de fractais de fuga no tempo. O objetivo dessa outra parte da oficina vai ser vocês visualizarem quais são as imagens resultantes desse segundo conjunto fractal. E para isso, eu vou estar utilizando um software que também está disponível para download de forma gratuita, que se chama Fractive. Bom, vamos então começar a nossa oficina de hoje. Bom, muitos de vocês podem já ter visto alguma dessas imagens anteriores e nem mesmo as terem associado a um fractal num primeiro momento. A geometria fractal, ela então é uma área de pesquisa em matemática que pode, por exemplo, ser vista dentro da pesquisa em sistemas dinâmicos, que no caso é a área em que eu faço iniciação científica. Antes da gente iniciar a construção desses fractais, no GeoGebra primeiro, eu vou tentar explicar de forma bem breve para vocês o que é um fractal. Lembrando que nessa oficina eu não vou estar entrando em detalhes da definição e construção formal de um fractal. Então, eu não vou estar apresentando esses conjuntos para vocês com todo o rigor matemático que eles possuem na definição e em sua construção. Mas eu vou estar, então, apresentando eles de uma forma mais simples, para que vocês possam só conhecer esses conjuntos mesmo e entender quais são as principais características de cada um deles. De uma forma geral, a principal característica de um fractal é a sua similaridade, o que vai implicar numa semelhança de conjuntos em qualquer escala de ampliação. Se você, por exemplo, considerar uma das imagens anteriores, das que foi exibida aqui, e começar a ampliá-las, ela sempre, de alguma forma, vai se parecer com a imagem do conjunto inicial. E essa vai ser a principal característica dos fractais que a gente vai estar abordando aqui nessa oficina. Essa similaridade dos fractais ela vai estar relacionada a uma outra característica. Uma característica que também é própria desses conjuntos e que a gente chama de dimensão fractal. Essa eu não vou estar entrando em muitos detalhes aqui também na oficina, porque ela envolve bastante conceitos do estudo em geometria fractal. É muito comum também que no estudo da geometria fractal a gente use de processos iterativos. E esses processos vocês vão poder compreender melhor durante as construções no GeoGebra. Sendo assim, a primeira família de fractais que eu vou apresentar para vocês nessa oficina vão ser os fractais obtidos de um IFS, ou sistema de funções iteradas, como eu mencionei antes, e a construção desses fractais, que será feita pelo GeoGebra, ela vai estar fortemente relacionada a esse processo iterativo, o que vai acabar implicando numa relação de recorrência. Só uma nomenclatura, cada etapa da construção de um fractal, ela pode ser também chamada de iteração, e é daí também que vem o nome dessa família de fractais, sistema de funções iteradas, por isso iteração, e essas etapas vão consistir na repetição sucessiva de alguns procedimentos ou aplicações. No caso, no GeoGebra, a gente vai estar repetindo algumas construções que já estão disponíveis lá. A imagem fractal que a gente tem como resultado dessa operação toda, ela é, na verdade, o limite dessas iterações. E é dentro dessa família de fractais, da família de fractais fornecidas ou obtidas através de um IFS, que a gente encontra dois famosos fractais, que são o fractal do triângulo de Sierpinski e a curva de Cauchy, que são justamente os dois que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje utilizando o GeoGebra. Caso alguém nunca tenha utilizado o GeoGebra antes, ele é um software matemático que é utilizado principalmente para o estudo de geometria, sobretudo na construção de objetos geométricos e também para plotar, visualizar gráficos de funções. Você pode utilizar o GeoGebra online e para isso basta você pesquisar aí uma busca bem simples e rápida no seu navegador e acessar o site, ou você pode optar por fazer o download do aplicativo no seu notebook ou no seu computador. Para essa oficina, eu vou estar utilizando um aplicativo que eu já tenho instalado aqui no meu notebook.
E antes da gente começar de fato as construções fractais, eu gostaria rapidamente de apresentar para vocês algumas funções que estão disponíveis no GeoGebra e como utilizá-las. Então, como eu falei para vocês, eu vou estar agora apresentando quais vão ser os principais recursos e ferramentas que a gente tem disponível aqui no GeoGebra. Eu vou estar falando bem rapidamente deles, mas não se preocupem, porque enquanto a gente estiver construindo os fractais, eu vou conseguir explicar melhor como funciona e como utilizar cada uma dessas ferramentas. Nesse primeiro momento, o que é importante é que vocês conheçam o GeoGebra, caso, por exemplo, alguém nunca tenha utilizado antes, e saibam onde encontrar essas ferramentas que vão estar disponíveis aqui. Para a gente começar, eu já abri aqui no meu notebook o GeoGebra, e essa é a tela inicial dele. Lembrando que eu tenho ele instalado, mas caso você tenha optado por utilizar o GeoGebra Online, a tela que vai aparecer aí para você vai ser muito semelhante a essa. Mas o que a gente tem nessa tela? Essa parte central da tela, onde a gente tem essa malinha, é chamada de janela de visualização. E é nessa janela que vai aparecer qualquer objeto que a gente for construindo. E para construir esses objetos, a gente tem duas opções principais. Ou a gente utiliza a janela de álgebra, que é essa parte que vai estar localizada aqui à esquerda da minha tela, onde eu posso entrar diretamente com a equação de objeto no campo de entrada. Aqui, por exemplo, eu posso vir e digitar a equação de qualquer objeto, como de uma reta ou de uma parábola, por exemplo. E automaticamente, quando eu digito na janela de álgebra a equação de um objeto, vai aparecer o gráfico deles na minha janela de visualização. No nosso caso, o gráfico é de uma reta e de uma parábola. A outra opção para se construir alguns objetos é utilizar algumas ferramentas que já estão prontas e que podem ser encontradas logo acima da janela de álgebra, na barra de ferramentas. Cada um desses ícones vai trazer uma série de opções que diz respeito a algumas construções. Nesse ícone, por exemplo, a gente tem construções relacionadas a pontos, onde eu posso, por exemplo, marcar um único ponto no gráfico ou a intersecção de dois objetos. Considerando a reta e o gráfico da parábola que a gente já construiu, a gente obtém com essa ferramenta dois pontos de intersecção, que são aqui dados pelo ponto A e o ponto B. Dentre essas opções de construções que vão estar disponíveis aqui, a gente também tem a construção de retas, segmentos ou semi-retas. E caso você já tenha uma reta construída, você pode, por exemplo, construir outra que seja paralela ou perpendicular a essa. Ainda a gente tem disponível a construção de polígonos, círculos, elipses, hipérboles e parábolas, e a medição de ângulos, inclinação ou outras medidas, como distância, comprimento e perímetro de um objeto. E nessa ferramenta aqui, a gente pode refletir ou inverter um objeto em relação a um ponto ou uma reta que já tenha sido construída. Basicamente, vão ser essas opções que a gente vai utilizar para construir alguns fractais. Mas enquanto a gente estiver utilizando, eu vou explicando melhor como funciona cada uma delas. Agora que vocês já conhecem o GeoGebra, a gente pode iniciar a construção do nosso primeiro fractal, que vai ser o triângulo de Sierpinski. O fractal do triângulo de Sierpinski, ele pode ser facilmente obtido através de um processo iterativo que tem como objeto inicial um triângulo equilátero. Os detalhes dessa construção toda e cada uma de suas etapas vocês podem compreender melhor agora durante a construção do fractal no GeoGebra. Vamos iniciá-la então neste momento. Então, gente, já estou aqui de novo com a tela inicial do GeoGebra aberta e a gente vai começar a construção do primeiro fractal, que vai ser o triângulo de Sierpinski. Eu escolhi ele para ser o primeiro, porque ele vai ser o mais rápido e simples de se construir utilizando algumas ferramentas que estão disponíveis aqui no GeoGebra. Antes de começar, eu vou ocultar os eixos e a malha para que a gente consiga visualizar melhor cada etapa da construção. Então, basta clicar nesse ícone, ó, aqui no cantinho superior da tela, clicar no ícone do eixo, no da malha e escolher esse quadradinho em branco. Então, a gente já tem a tela em branco aqui e pode começar a construção do triângulo Sierpinski. O primeiro passo vai ser construir um triângulo equilátero. E para isso, o GeoGebra já disponibiliza uma ferramenta que constrói polígonos. Essa ferramenta é encontrada aqui, ó, nesse quinto ícone. E dentro das opções que estão disponíveis, a gente vai selecionar a de polígono regular, pois assim a gente já vai construir um polígono que tenha todos os lados iguais.
Para essa construção, basta que você determine 2 pontos aí na sua tela. Esses 2 pontos vão estar determinando o comprimento do lado do seu polígono. E feito isso, você vai entrar com o número de vértices que você deseja. Então, a gente criou aqui o triângulo equilátero ABC. Ele foi nomeado como polígono 1, está aqui abreviado, e eu posso esconder esse rótulo clicando nessa opção aqui, ó, em esconder. Tendo construído o triângulo equilátero ABC, para dar procedimento na nossa construção, a gente precisa marcar o ponto médio de cada um dos lados do triângulo. Isso está disponível aqui nesse segundo ícone, que diz respeito à construção de pontos, na opção ponto médio ou centro. A marcação desses pontos pode ser feita de duas formas. Ou você clica nos extremos de cada um dos lados, por exemplo, clicando no ponto A e no ponto C, que formam um segmento AC, eu vou estar marcando o ponto D, que é o ponto médio desse lado. Ou simplesmente venho aqui e clico no lado do triângulo, no meu segmento, que ele já marca o ponto médio também. Uma vez que foram construídos os pontos D, E e F, a gente vai construir um novo triângulo que tenha como vértices justamente esses pontos, que são os pontos médios dos lados do triângulo anterior. Então, eu venho novamente na construção de polígonos, seleciono agora a primeira opção e clico nesses vértices, um em seguida do outro, voltando no vértice inicial só para fechar a minha construção. Com isso, a gente tem finalizada a primeira iteração da construção do triângulo de Sierpinski. Após realizar ela uma vez, é dessa forma que o nosso triângulo fica. A gente vai estar desconsiderando esse triângulo central e para dar procedimento à nossa construção, a gente vai repetir tudo isso para cada um dos triângulos externos. A gente pode estar fazendo isso manualmente, de novo, marcando o ponto médio de cada um desses triângulos e depois construindo o triângulo central, mas existe uma ferramenta que vai fazer tudo isso de uma vez só, que vai ser muito mais prática e rápida. Essa ferramenta, na verdade, é justamente a opção de criar uma nova ferramenta que vai estar aparecendo dentro da sua base de ferramentas e que realiza tudo isso de uma vez só. Para criar essa ferramenta, você vai clicar nesse ícone aqui no canto superior da tela, clicar nas opções de ferramentas e criar uma nova ferramenta. Vai abrir uma nova telinha, onde nessa tela a gente vai ter a opção de selecionar alguns objetos. Eu vou só mover ela um pouquinho. A primeira seleção que tem que ser feita é a seleção dos objetos sinais. Os objetos sinais são aqueles objetos que vão aparecer após eu aplicar a ferramenta. Que no nosso caso, o que a gente quer que apareça é esse triângulo central. Mas como que eu construí esse triângulo central? Primeiro, eu determinei o ponto médio do segmento dos triângulos anterior. Então, eu marquei o ponto médio de cada um dos lados do triângulo anterior. Então, eu vou selecionar esses pontos. E uma vez que eu tive esses pontos marcados, eu pude construir o triângulo. Então, eu seleciono os segmentos que formam os lados do triângulo. Quando eu tiver terminado essa seleção, todos os objetos vão estar aparecendo aqui e eu posso clicar em próximo. A próxima seleção é dos objetos iniciais, que são aqueles de onde começa a nossa construção. Se você tiver feito a seleção da etapa anterior dos objetos finais de forma correta, eles vão estar aparecendo aqui automaticamente. Nesse caso, a gente tem o ponto A e B como objetos iniciais, que são os pontos onde começou a nossa construção. Então, a gente começou a construção pelo triângulo equilátero, utilizando somente os pontos A e B, que determinaram o comprimento do lado. Esses pontos A e B, eles vão estar correspondendo à base do triângulo onde eu vou estar querendo aplicar essa minha ferramenta. Como eles já estão selecionados aqui, basta clicar em próximo, renomear a sua ferramenta, se você desejar, e concluir. Ela vai estar aparecendo dentro da sua base de ferramentas. Você seleciona o nome que você deu a ela e repete isso para cada um dos triângulos, clicando nos pontos que determinam a sua base.
Feito isso, a gente termina a segunda iterada da construção do triângulo de Sierpinski. Como essa ferramenta agora já está pronta, você pode utilizar ela quantas vezes você quiser. E se você quiser fazer uma terceira iteração, você agora vai aplicar ela 9 vezes, para cada um desses 3 triângulos que foram obtidos dos triângulos anteriores. E assim você pode repetir inúmeras vezes até que você obtenha, no limite dessa construção, o triângulo de Sierpinski. Finalizar então a construção do triângulo de Sierpinski, a gente pode agora dar início à construção do nosso segundo fractal, que vai ser a curva de Cauchy. Esse fractal ele carrega uma interessante propriedade geométrica, que é a de, no limite de suas iterações, o perímetro do fractal ser infinito, mas a sua área continuar sendo finita. Isso contrasta todos os objetos geométricos que comumente a gente conhece e utiliza. Círculos, quadrados e polígonos, por exemplo, têm perímetro e área finita. Isso ocorre de maneira bem diferente no nosso fractal. Então agora a gente vai estar iniciando a construção da curva de Cauchy utilizando também o GeoGebra. Bom, eu estou aqui novamente com a tela inicial do GeoGebra aberta. E a gente vai começar a construção do nosso segundo fractal. Eu só vou mais uma vez ocultar os eixos e a malha para ficar melhor de visualizar. O segundo fractal que a gente vai construir vai ser a curva de Cauchy, como foi falado antes. E vocês vão ver que essa construção vai utilizar um número maior de ferramentas, mas que o princípio vai ser exatamente análogo ao da construção anterior. A gente vai realizar algumas etapas da construção e depois vai criar uma ferramenta que repita essas etapas quantas vezes a gente desejar. Para começar a construção da curva de Cauchy, o que vai dar origem a ela nesse caso vai ser um segmento de reta. Então a primeira coisa que a gente vai construir vai ser esse segmento. Para construir esse segmento, a gente clica nessa terceira opção, na opção aqui, ó, segmento, e marca 2 pontos quaisquer na tela, ficando assim determinado o segmento de reta AB. Nesse momento, o que a gente vai precisar é determinar uma unidade de medida que vai servir como referência para a nossa construção. E essa unidade de medida vai ser determinada por um segundo segmento de reta. Então, eu vou construir aqui no cantinho da minha tela um segmento de reta CD. E eu vou utilizar como unidade de medida justamente o comprimento desse segmento de reta CD, que aqui no meu caso foi 1,7. Não se preocupe se o valor que você obteve aí do comprimento de reta CD for diferente disso. A construção ela independe desse valor. Você pode construir toda a curva de Cauchy da mesma forma, com qualquer valor que você tenha obtido aí. Bom, agora que a gente já tem essa unidade de medida, o próximo passo vai ser dividir o segmento de reta B em 3 partes iguais. Só que a gente não vai fazer isso de forma direta. Primeiro, a gente vai construir uma semirreta que vai nos auxiliar nesse processo. Então, eu venho aqui, ainda nesse ícone de construções de reta, e seleciono a opção semirreta. Para construir a semirreta, primeiro eu clico no ponto de origem dela, que no nosso caso vai ser o ponto A, e em qualquer outro ponto da tela. Vou colocar ele mais aqui embaixo, ficando assim determinada a semirreta AE. Bom, a gente quer dividir o segmento de reta AB, mas primeiro eu vou marcar alguns pontos em cima dessa semirreta. E de que forma eu vou marcar esses pontos? Eu vou marcar esses pontos de acordo com uma medida rígida, que não se altere durante esse passo da construção. E essa medida vai ser justamente o comprimento do meu segmento de reta CD aqui. E para manter essa medida em todas as construções que eu fizer agora, eu vou utilizar de circunferências. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ícone de circunferência e selecionar essa segunda opção, construir um círculo, dado o seu centro e o raio. O primeiro círculo que eu vou construir vai ter como centro o meu ponto A e o raio vai ser justamente o comprimento do segmento CD, que aqui no meu caso foi 1,7. Para facilitar mais ainda, você não vai precisar digitar esse valor. Basta você digitar a letrinha que nomeia o seu segmento, que aqui no meu caso foi G. Então, a gente construiu um círculo com centro em A e raio G. E esse círculo tem intersecção com a minha semirreta. Eu vou marcar esse ponto de intersecção. Para isso, eu venho nesse segundo ícone e seleciono essa opção, intersecção de 2 objetos. E clico nos 2 objetos que eu quero marcar a intersecção. Aqui no caso, o círculo e a semirreta, obtendo esse ponto F. Bom, assim eu já tenho determinado um segmento, o segmento AF. E eu vou repetir a mesma coisa, só que agora tomando como referência esse ponto F. Vou vir aqui,
construir um círculo com centro em F e o raio G. Vou manter o mesmo raio para manter a minha medida fixa. E, novamente, vou marcar os pontos de intersecção desse segundo círculo com a semi-reta. Venho aqui a mesma ferramenta, intersecção de dois objetos, seleciono esse novo círculo e a minha semi-reta. Nesse caso, eu vou ter dois pontos de intersecção, o ponto G, que vai coincidir com o ponto A, porque os dois círculos têm o mesmo raio, e esse novo ponto H. Vou repetir isso mais uma vez para obter um terceiro segmento. Então, eu venho, construo um novo círculo, agora com centro em H e raio G, e marco os pontos de intersecção dele com a semi-reta. Obtendo novamente dois pontos de intersecção, o ponto I, que vai coincidir com F, e esse novo ponto J. Dessa forma, eu obtive três segmentos, o segmento AF, o segmento FH e o segmento HJ, que têm a mesma medida, pois os três círculos que a gente construiu têm o mesmo raio, e esses pontos são justamente a intersecção de cada círculo com a semi-reta. Bom, agora eu vou desejar, de alguma forma, projetar os pontos F, H e J aqui no meu segmento AB, mantendo essa proporção para que divida o segmento AB em três partes iguais. E para fazer isso, a primeira coisa que eu vou precisar fazer vai ser construir um novo segmento de reta que une o segmento J, que une o ponto J ao ponto B. Para transferir esse ponto H e esse ponto F aqui na semi-reta B, eu vou utilizar as construções de retas paralelas. Então, eu vou vir aqui, nesse quarto ícone, e selecionar essa segunda opção, reta paralela. Eu quero construir uma reta que passe por H, então eu clico no pontinho H, e que seja paralela ao segmento BJ. Então, eu clico nesse segmento, construindo assim a minha reta J, que passa por H e é paralela ao BJ. E vou fazer a mesma coisa com o ponto F, construir uma reta que passe por F e seja paralela a BJ. Essas duas retas que a gente acabou de construir têm intersecção com o segmento AB, e eu vou marcar esses pontos de intersecção, utilizando novamente essa ferramenta aqui, de intersecção de dois pontos. Seleciono uma das retas e o segmento AB, depois a outra reta e o segmento AB novamente, obtendo os pontos de intersecção K e L. Dessa forma, eu mantenho essa proporção e divido o segmento AB em três partes iguais. Eu vou agora limpar um pouquinho da minha imagem, ocultando alguns objetos. Então, aqui, ó, na minha janela de álgebra, eu vou ocultar essas duas retas paralelas que a gente acabou de construir, que aqui é a reta K e a reta J. Pode ser, ó, conforme você for ocultando, ele vai criando alguns pontos aleatórios. Você pode excluir esses pontos que forem sendo criados sem nenhum problema. Eu vou ocultar também o meu segmento JB e vou ocultar todos esses pontos de intersecção e todos esses três círculos. Então, eu vou ocultar esse ponto de intersecção, esse círculo. Novamente, ó, ele criou um outro ponto aqui, ó, que não existia antes. Eu vou apagar ele e continuar ocultando esses objetos. Ponto de intersecção e os círculos. E vou ocultar também a minha semi-reta. Deixa eu só apagar esses dois pontinhos que foram criados e voltar aqui para ocultar a semi-reta. A gente vai precisar deixar o pontinho E aqui, porque a gente vai utilizar ele mais tarde. Dessa forma, eu obtive o segmento AB, que está dividido em três partes iguais. A próxima coisa vai ser sumir com esse segmentinho do meio. E para isso, eu vou ocultar o segmento AB e vou construir. Ele só criou outro pontinho aqui que eu vou apagar. E vou construir mais dois segmentos novos. O segmento AK e o segmento LB. Agora, eu vou querer determinar um outro ponto aqui na minha tela, de forma que a distância desse ponto AK seja igual à distância desse ponto AL e que os segmentos que forem determinados por eles tenham a mesma medida que o segmento LB e a mesma medida que o segmento AK, que já são iguais. Para fazer isso, eu vou construir mais duas circunferências, só que dessa vez utilizando essa primeira opção, círculo dados do centro e um de seus pontos. Então, eu vou construir uma circunferência que tem como centro o ponto K e passa por A, e uma que tem como centro o ponto L e passa por B.
e vou marcar esses dois pontos de intersecção. Novamente, com a mesma ferramenta, eu seleciono agora as duas circunferências. Eu vou escolher utilizar a primeira construção, esse pontinho M, então eu já vou até ocultar esse ponto M. E posso também ocultar essas duas circunferências, deixando só o pontinho M lá em cima. E vou construir agora um segmento de reta unindo esses dois pontos e um unindo esses dois outros pontos. Venho aqui novamente, a opção segmento, e construo esse segmento de reta. Bom, nessa parte a gente acabou de terminar a primeira iterada da construção da curva de Cauchy. E para continuar, a gente obteve 4 segmentos. Eu teria que repetir todo esse processo para cada um deles. E é aqui que a gente vai criar a ferramenta que faz isso sozinho, para não precisar ficar repetindo isso toda vez. Como eu mostrei para vocês outra vez, a gente vai vir aqui na opções ferramenta e criar nova ferramenta. Eu vou mover a tela aqui novamente para vocês poderem enxergar a construção. Os objetos finais, como eu falei antes, são aqueles objetos que aparecem ao final da construção e que, nesse caso, vão ser o quê? Primeiro, esses 3 pontos, porque a gente precisa desses pontos para construir esses 2 segmentos de retas que apareceram aqui. E a gente vai selecionar esses 4 segmentos de reta que foram resultado da primeira etapa da construção. Então, eu seleciono esses 4 segmentos de retas. E clique em próximo. Fazendo isso, já vai aparecer aqui automaticamente os meus objetos iniciais. Quais são esses objetos iniciais? Os pontos A e B, que são os extremos do meu segmento original. Os pontos C e D, que são os extremos do meu segmento que serviu como unidade de medida. E o ponto E, que estava na semi-reta. Eu vou precisar desses 5 pontos para construir a minha ferramenta. Então, eu posso clicar em próximo, só nomear a minha ferramenta aqui e concluir. E agora, então, eu vou utilizar essa ferramenta para fazer mais uma iterada do meu fractal. Eu vou clicar aqui na ferramenta e vou selecionar 5 pontos, que são os pontos iniciais. Eu vou estar considerando agora o segmento AK como se fosse o segmento original. Então, eu vou clicar nos extremos dele. Vou clicar nos extremos do segmento CD, que é a minha unidade de medida, e no ponto E, que estava na semi-reta. Fazendo isso, a ferramenta já vai automaticamente realizar todos os passos que a gente fez antes. Vou repetir isso para os outros 3 segmentos que a gente tem. O segmento KM, o segmento ML. Observe que o meu segmento de medida CD, ele nunca vai mudar. Eu posso utilizar ele para toda a minha construção. E nem o pontinho E, que era o ponto que estava na semi-reta. E por último, para o segmento LB. Para dar como finalizada mais uma iteração da minha construção, eu só preciso agora ocultar esses segmentos para sumir com essa parte central, ó, que ficou aqui em cada um deles. Eu vou colocar nessa ferramenta de mover, só para não ficar com essa ferramenta ativa. Eu posso clicar aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse e só desmarcar essa opção exibir objeto, em vez de ficar procurando na minha janela de álgebra onde ele estava construído. Vou fazer isso com os 4 segmentos que a gente tinha antes de utilizar a ferramenta. Fazendo isso, eu já tenho finalizada a segunda iterada da minha construção. Como a minha ferramenta está aqui pronta, eu posso realizar quantas iteradas eu quiser. Se eu quiser fazer mais uma iterada, basta eu considerar cada um desses segmentinhos agora e utilizar a minha ferramenta. E você vai poder fazer isso quantas vezes você desejar também. Estas foram, então, as construções de nossos fractais de IFS utilizando o GeoGebra. Você pode continuar, como eu falei antes, com mais iterações de cada uma das construções, ou ainda buscar novas formas fractais para se construir utilizando o GeoGebra. Mas, voltando ao conteúdo da nossa oficina, eu ainda queria apresentar para vocês
uma segunda família de fractais, que são os fractais definidos ou de fuga no tempo. Esses fractais, eles têm uma construção diferente agora. Eles vão ser obtidos através de uma relação de recorrência, mas agora em cada ponto de um espaço, tal como o plano complexo. Dois conjuntos fractais que são muito conhecidos e que fazem parte da família de fractais definidos são os conjuntos fractais de Mandelbrot e de Juliá. E são esses conjuntos que eu vou estar apresentando nessa oficina para vocês. Antes, eu gostaria de ressaltar aqui que as construções desses dois conjuntos, o de Mandelbrot e o de Juliá, elas são bem mais complicadas do que as construções dos fractais anteriores. E elas envolvem algumas técnicas, resultados e conceitos que são mais sofisticados no estudo de geometria fractal. Então, dessa forma, eu tentarei explicar de uma forma mais simples para vocês quais são as características desse conjunto de Mandelbrot e de Juliá, e eu não vou estar utilizando o rigor matemático que essas definições exigem e carregam em cada um dos seus resultados. Ambos esses conjuntos, o de Mandelbrot e o de Juliá, eles vão poder ser obtidos através de uma relação de recorrência de um ponto sobre a ação de uma função complexa. Então, agora, a gente vai estar trabalhando no plano complexo, onde um ponto z ele tem duas coordenadas. Um ponto z ele é da forma x mais y. E a gente vai estar analisando o comportamento desse ponto sobre a ação da função quadrática z² mais c, onde esse valor de c é uma constante. Esses conjuntos fractais de Mandelbrot e de Juliá, eles vão ser assim obtidos através de um comportamento específico que vai ocorrer dentro de um intervalo que é pré-estabelecido. No caso da função quadrática, z² mais c, esse intervalo vai ser o intervalo que vai de menos 2 a 2. E esse comportamento que ocorre nesse intervalo determina o que a gente chama de órbita do ponto. De forma semelhante ao que a gente faz para construir o conjunto de Mandelbrot para essa função quadrática, que tem, no caso, o grau 2, a gente pode estar generalizando esse conjunto e construir conjuntos fractais para funções de grau maior. Mas hoje, nessa oficina, eu vou estar apresentando para vocês somente o conjunto de Mandelbrot e o de Juliá para a função quadrática x² mais c. O objetivo nessa parte vai ser que vocês consigam visualizar quais são as imagens resultantes desses conjuntos fractais conforme eu vario o meu parâmetro dentro desse intervalo de aplicação da função. E para essa visualização, a gente vai utilizar um outro software que ele está disponível para download e é de uso gratuito, que se chama Fractive. Então, essa é a interface do Fractive, que é o segundo aplicativo que a gente vai estar utilizando aqui, e que serve não para construir o fractal de fato, mas mais para visualizar as possíveis formas que ele assume dentro do conjunto de Juliá e de Mandelbrot, que vão ser os dois conjuntos que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Como eu tentei explicar rapidamente para vocês antes, a construção desses conjuntos fractais e de cada fractal que compõe eles, ela é bem mais complicada. Ela não é dada através de um processo de recorrência, onde a gente repete funções, como aqueles que a gente conseguiu construir no GeoGebra, e ela envolve vários conceitos, vários resultados de sistemas dinâmicos, que é a área que estuda também a geometria fractal. Então, o objetivo aqui vai ser vocês só conseguirem visualizar algumas das imagens que estão nesses conjuntos fractais. Aqui à direita, a gente tem algumas propriedades, que eu vou falar rapidamente delas. A primeira é o tipo de fractal. O que está sendo exibido aí na tela para vocês é o conjunto de Mandelbrot para n igual a 2. Isso porque, como eu tentei explicar antes também, o conjunto de Mandelbrot é obtido através de uma função. E esse n aqui vai ser exatamente o grau da função. Então, esse conjunto em preto que está aparecendo na tela, ele é o conjunto fractal de Mandelbrot da função x² mais c, que tem grau 2. A gente pode estar generalizando esse conjunto de Mandelbrot para funções de grau maior e obter um conjunto fractal que vai ser semelhante a esse, mas tem outras propriedades, assumem outras formas. E hoje eu resolvi mostrar para vocês, então, só o conjunto de Mandelbrot para n igual a 2, que é o que eu estudei até o momento. Logo abaixo, a gente tem os parâmetros do conjunto de Juliá. Isso porque o conjunto de Mandelbrot, de certa forma, ele vai agrupar todas as possíveis formas que o conjunto de Juliá pode assumir, todas as possíveis formas que um fractal dentro do conjunto de Mandelbrot assume. E esses parâmetros, x e y, vão ser as coordenadas de um ponto no plano complexo.
Eu não vou estar novamente entrando em detalhes de como vai dar essa construção, que o objetivo vai ser mesmo mostrar as imagens. As imagens vão estar aparecendo aqui embaixo, nessa prévia do conjunto de Juliá, e vocês vão ver que conforme eu aumentar o mouse nessa minha tela principal, vai aparecer uma variação muito grande de imagens aqui. Então, eu vou passar aqui, ó, de forma aleatória, o mouse pela minha tela, só para vocês verem como essas imagens variam. E vou tentar, de forma bem rápida, sem entrar em detalhes técnicos nem nada, falar para vocês como funciona o conjunto de Juliá, que é o que vai estar aparecendo aqui embaixo, ó. Quando eu vario dentro do conjunto de Mandelbrot, que é esse conjunto que está aparecendo aqui nessa tela principal. Bom, para começar, o conjunto de Mandelbrot, ele é formado por toda essa parte que está em preto aqui, e essa fronteira dele, essa bordinha, que aqui parece estar contornada, tipo, parece uma linha que está contornando ele em azul. O conjunto de Mandelbrot, então, constituído por essa parte principal, que a gente chama de cardioide, e às vezes ela é chamada tipo de coração da matemática. Isso porque ela é invertidinha aqui, ó, parece um coração achatadinho. Essa circunferência e essa cauda do fractal, que também vai se repetir aqui, ó, ao longo da cardioide. Como eu falei lá no começo dessa oficina, a principal característica de um fractal é que quando você amplia ele, em certo nível, ele vai ser semelhante à figura original. Então, se eu tiver aqui, ó, na cauda do meu fractal, eu posso ampliar essa imagem, vou ter que ampliar bastante, mas em algum momento eu vou ter uma figura que se assemelha muito a essa figura aqui que está aparecendo na tela para vocês. Então, os fractais, eles carregam essa propriedade que é intrínseca. Todos os fractais, de certa forma, eles apresentam uma semelhança quando você vai ampliando a imagem. Por mais que você amplie, você vai ter sempre uma figura que se parece com o original em algum nível de semelhança. Então, sendo o conjunto de Mandelbrot constituído dessas partes, o conjunto de Juliá ele vai ser composto por todas as formas que os fractais assumem no conjunto de Mandelbrot. Então, essa prévia que vai aparecer aqui para vocês é, na verdade, os fractais que estão dentro do conjunto de Juliá. Como eu falei, eles assumem formas muito diferentes, mas eles vão poder ser agrupados em dois grupos principais. Observe primeiro que quando eu vario o mouse aqui, quando eu vario o meu cursor dentro do conjunto de Mandelbrot, que é essa parte principal, apesar da forma variar ali no conjunto de Juliá, ela é composta de uma única parte. Eu não tenho, duas partes separadas na imagem. Eu tenho uma única figura para o conjunto fractal. Isso, em matemática, é o que a gente chama de um conjunto conexo, um conjunto que é formado de uma única parte. Então, independente do ponto que eu estou aqui, de onde eu vario o meu cursor dentro do conjunto de Mandelbrot, no interior do conjunto de Mandelbrot, eu tenho um conjunto conexo. Agora, observe que se eu me aproximar da fronteira desse conjunto, essa partezinha que está em azul, parece que esse meu conjunto fractal ele vai se separando. Ele vai tendo alguns pontinhos que estão separados dos outros, que vão se distanciando. E quanto mais eu me aproximo da fronteira, isso vai ficando mais evidente. Em qualquer ponto da fronteira aqui, ele vai ser fractais que parecem estar se separando. E se eu estiver fora do meu conjunto principal, que é o conjunto de Mandelbrot, eu vou ter aqui, peças que estão de fato separadas. Parece que eu tenho várias pecinhas no meu conjunto de fractal, e de fato eu tenho. Na verdade, isso aqui vai ser uma coleção de pontos isolados, que é o que em matemática a gente chama de um conjunto totalmente desconexo. E ele ainda continua variando, assume várias formas diferentes, mas em comum, todas têm mais de uma componente, todas têm mais de uma parte. Eles não são formados por uma única figura, mais. Então, resumindo assim, de forma bem grosseira até, o conjunto de Mandelbrot agrupa todas as possíveis formas do conjunto de Juliá, e o conjunto de Juliá pode ser separado em dois grupos principais. Se eu tiver um ponto no interior do conjunto de Mandelbrot, o fractal do conjunto de Juliá vai ser conexo, formado por uma única parte, e se eu tiver um ponto no exterior do conjunto, ele vai ser um fractal totalmente desconexo, que é formado por várias partes. Em resumo, essas são as principais características dos conjuntos de Juliá e Mandelbrot. E mais uma vez, como eu já mencionei para vocês, o que eu queria é que vocês pudessem visualizar essas imagens
Depois eu vou estar mostrando melhor alguma delas, porque aqui ó, você vai ter a opção de salvar essas imagens, gerar uma sequência de imagens, e eu vou mostrar algumas que podem ser obtidas aqui no vídeo para vocês. Mas era isso que eu queria mostrar com esse aplicativo. E caso você tenha se interessado pela beleza dos conjuntos fractais de Mandelbrot e de Juliá, ao final dessa oficina eu deixarei como referências alguns textos que abordam esses assuntos. E para finalizar a nossa oficina de hoje, eu quero deixar aqui também para vocês algumas das imagens que o conjunto de Juliá pode assumir para a função quadrática z quadrado mais c e que podem também ser obtidas utilizando o Fractive, que é esse último aplicativo que a gente utilizou para visualização dessa nova família de fractais. Bom, pessoal, essa foi a nossa oficina de hoje sobre a construção de conjuntos fractais e eu espero que vocês tenham gostado e que tenham também conseguido aprender um pouquinho sobre os nossos conjuntos fractais. Mais uma vez, eu gostaria de lembrá-los de seguir as redes sociais do PET Matemática para ficarem ligadinhos em tudo que a gente estiver fazendo e não perder nenhuma das nossas novidades. Basta seguir aí no seu Facebook e Instagram a nossa página do PET Matemática e Bilce e agora também o nosso canal do YouTube PET Matemática Unesp Bilce. É isso e até a próxima oficina!